Entramos em 2026 e começou agora o prazo de declaração das criptomoedas, que é um dos temas que vocês mais pedem para eu comentar aqui no canal. E é justamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu trouxe a galera da Declare Cripto, que já é parceira antiga aqui do canal, para mostrar para vocês o que está acontecendo agora em 2026, como que você precisa fazer nesse momento e o mais importante, quais as consequências de você não declarar o seu imposto de renda ou de você cometer algum erro. Então eu trouxe aqui o nosso querido doutor Ismael Decol. Tudo bem com você, Isma? O grande parceiro aí do canal já há bastante tempo, já apareceu muito aí, cara. Você consegue me escutar? Tá me vendo certinho? Estou te ouvindo e te vendo bem, meu amigo. Como é que tá, E Arthur? Tranquilo? tudo Vamos falar certo, desse tudo assunto certo. difícil pro pessoal de novo, não? Vamos. Sempre que a gente tem a possibilidade de trazer aqui as informações novas, né? A gente tenta trazer para conseguir auxiliar a maior quantidade de pessoas, né? A gente já teve caso aqui no canal de seguidores, pessoas que acompanham que tiveram problema, tiveram saque travado em corretora, um tanto de coisa. Então, assim, quanto maior quantidade de informação que a gente consegue trazer para deixar as pessoas assim o mais a par da situação, como conseguir contornar, como evitar multas, como evitar bloqueios, sanções, ou o que quer que seja, a gente tenta passar esse conteúdo para elas, né? Então, assim, se a gente puder aqui só começar, eu acho que a Declare Cripto, ela dispensa apresentações, a gente vai falar, inclusive, bastante da plataforma, né? Mas para a gente iniciar, eu queria perguntar para você, assim, como é que está em 2026? O que está acontecendo? O que a gente precisa saber, assim, para começo de conversa? Declaração, imposto de renda, vamos começar, assim, bem do básico, cara. Vamos começar do começo. Isso. Vou começar com uma frase de impacto para a galera já prestar atenção. 2026 é a grande chance que a gente tem para arrumar casa. Porque a partir de 2027 vocês vão ver que nós temos uma diferença grande na forma como o governo, como a Receita Federal, vai passar a enxergar o nosso patrimônio em cripto. Vai passar a enxergar as empresas que operam cripto, vai passar a enxergar as transações que acontecem, portanto, os impostos, o regime, né, a forma com que ele enxerga tudo isso, vai mudar bastante para 27. Então, 2026, o imposto de renda que está aberto agora, de 23, hoje, até o dia 31 de maio, eles anteciparam, se não me engano, ficou até o dia 27 de maio esse ano. Então, a gente tem um prazo curto para arrumar a casa. Por que arrumar casa agora em 2026? O que mudou com relação a 2025? Mudou que nós tivemos a lei, né, que é o marco legal das criptomoedas, a lei 14.478. Ela não é de agora, ela é de 2022. Mas agora nós estamos sentindo os efeitos da lei, vamos dizer assim. Porque em 2023 entrou um decreto para o Banco Central do Brasil regulamentar o mercado de criptomoedas. Nesse meio tempo, a Receita Federal lançou uma minuta, uma proposta de modificação da forma de enxergar a tributação de criptomoedas, que era a antiga Instrução Normativa 1888. Ela fez uma sugestão, uma minuta, que seria a Instrução Normativa 2291, que é a de cripto. O Banco Central, neste ano que passou, 2025, ele emitiu as resoluções 519, 520, 521, regulando o mercado de criptomoedas no Brasil, que até então era um mercado desregulado, né? Não havia regulação, havia essa manifestação da Receita Federal, que era a forma com que nós deveríamos declarar e recolher criptomoeda, que foi complementado pela lei dos rendimentos no exterior, mas era basicamente o tributo que a gente tinha, né? E aí o Banco Central ele regulamentou o mercado de criptomoeda. Então agora a gente tem esse mercado regulamentado. Então você, tiozão do terreno que está nos assistindo, seja bem-vindo ao mercado de cripto. Agora o mercado de cripto é tão regulado quanto terreno, quanto bolsa, né? Se isso é bom ou ruim, nós vamos acompanhar. Vamos ter partes boas, vamos ter partes ruins, mas agora a gente pode dizer que é mercado regulado. E neste imposto de renda, então, é a última chance que a gente tem de dar uma avaliada no nosso patrimônio antes de aumentar em muito o risco da malha fina, né? Então, a gente teve algumas modificações que vão valer no decorrer deste ano de 26, lembrando que o imposto de renda é sempre sobre o ano que se passou, né? Então, o nosso imposto de renda é de 2025. Então, as mudanças acontecerão durante o ano de 2026 e 2027, aí sim,
nós vamos ter um imposto de renda extremamente problemático para quem é de cripto, porque será o ano das autuações da malha fina das multas da Receita Federal, será 2027. Para a gente não correr esse risco lá na frente, ao nosso patrimônio suado que a gente está trabalhando, a gente precisa arrumar a casa em 2026. Pois, inclusive, né, se eu puder te interromper aqui rapidinho, cara, a gente hoje é dia 23 de março, né? Então a gente está gravando esse vídeo aqui no dia que está começando o prazo da declaração. Então, assim, a gente tem um tempo bom esse ano, né, cara? 2 meses que é praticamente, né? Uhum. Quase 3. Março, abril. É porque a gente está no final de março, né? Então 70 vai até o dias, dia 20 de não, abril, depois até o final é, 20, 2 meses e pouquinho. isso. E assim, pensa o que é um ano de histórico, né? Tudo, teoricamente, todas as transações que a gente fez, a gente vai ter que informar elas, E né? para quem não arrumou a casa, talvez até mais tempo, né? Não, Quem perfeito. está aí Mas há o que eu quero 3, 4 falar é anos. que o informar as transações não necessariamente é pagar imposto, né? Que a gente tem uma diferença muito Exato. grande. Eu acho que o principal tabu, né? Que quando a gente fala de declaração, isso, pô, eu falo muito de autocustódia, né? Eu falo bastante aqui das operações utilizando a rede Liquid, a ausência de KYC em algumas operações, mas, pô, eu não sou doido, cara, de ter um canal que fala de criptomoeda e não declarar minhas criptomoedas, né? E assim, isso dá problema, né? Isso dá E vai dar problema. mais. Então, É isso que assim, a gente eu está tentando queria que avisar. você explicasse, assim, brevemente, essa diferença entre a declaração e o imposto de fato, né? Até que ponto você está isento de imposto e como que as pessoas conseguem, por exemplo, estar declarando, tá de forma ali legal e dentro da legalidade tender a pagar o mínimo de imposto possível de uma forma justa, né, cara? Exato. Primeiro, deixa eu destacar um ponto que outro das mudanças, tá? Para a Certo. galera entender, mas por que essa mudança de 26 para 27? Eu entendi, tá? 27 vai ter mudança, lá vai ter maior risco, mas o que é isso? Uma dessas mudanças, ela veio do Banco Central. Então, o Banco Central agora ele diz o seguinte: corretoras estrangeiras que operem dentro do Brasil vão ter que ser autorizadas no Brasil. Então, aquele negócio de eu abrir uma Isso é a conta numa corretora nacionalização, de lá certa forma? seria uma Ter o nacionalização de certa CNPJ, ter a. forma. É, Sim. ele não mata as operações no exterior, as operações estrangeiras, mas ele chama essas corretoras para se nacionalizar. Tá? Inclusive de forma muito dura, porque o Banco Central diz o seguinte: as corretoras que não quiserem se nacionalizar ou conveniar com uma entidade nacional, fazer um contratinho com uma empresa aqui no Brasil para representá-las, terão 30 dias para notificarem seus clientes e deixarem o Brasil. E quando ele diz assim, corretoras estrangeiras no Brasil, o que quer dizer no Brasil? Quer dizer que ofertem serviços a brasileiros, que tenham BR, né, o .com.br, que tenham representantes no Brasil. Ah, eu sou Red, eu sou comercial, né? Ah, eu tenho um cartão que eu ofereço para clientes brasileiros. Tá? Tudo isso entra como atividade no Brasil. Então, ela vai ter, ela, corretora, que buscar a autorização do Banco Central para poder seguir operando no Brasil ou conveniar com uma entidade brasileira. Um banco, por exemplo, que queira ofertar os produtos daquela corretora. Tá? Então, essa é a grande mudança. Ah, mas então não vai mais ter corretora no exterior. Não, calma. Espera que são coisas diferentes. Ela pode continuar no exterior sob essas condições. Não ter um representante no Brasil, não ofertar diretamente a brasileiros, não ter produtos diretamente a brasileiros, né? Ou então conveniar com uma entidade. Então vamos dizer que você entra na sua corretora aqui do Brasil e ela oferece, por exemplo, futuros que ela não tem aqui no Brasil, né? Ainda não está regulado. Você vai ter uma parte da sua operação no exterior e uma parte da sua operação no Brasil e vai ter essa troca de regras, vamos dizer assim, de declaração de pagamento de tributo. Esse é o ponto que vai ser alterado durante 26 para o ano de 2027. Elas têm até o final de 26 para entrar com esse pedido perante o Banco Central. Outro ponto que nos toca, e esse ponto ele é
Positivo. Essas corretoras que vierem no Brasil vão ter que ter segregação patrimonial. Então, elas não vão poder misturar dinheiro de cliente com dinheiro da corretora, como aconteceu com a famosa FTX. X. Exatamente. Então, esse é o ponto do Banco Central. Mas talvez o ponto que mais nos atinja, né, como investidores de cripto são dois pontos. A questão da comparação das stablecoins com o regime de câmbio. E aí o pessoal diz que é por causa da discussão do IOF, e também é pela discussão do IOF, mas não somente por isso, né? Porque, em princípio, a gente está falando que os swaps de cripto para cripto permanecerão afastados do IOF, ainda que ele exista para operações de câmbio com cripto. Então, a gente está falando de operações moeda fiat, cripto, fiat, a incidência do IOF. Essa é a pauta que não é nem do Banco Central e da Receita Federal, está lá no Legislativo essa discussão. Mas talvez o ponto que mais nos atinja e que a gente deve se preparar neste imposto de renda para o ano de 2027 é que o Banco Central obriga as corretoras à identificação das carteiras. Não é a Receita Federal que pede, não vamos fazer injustiça, muito embora a Receita Federal está longe de ser santa. Mas o Banco Central cobrará das corretoras, lembre que a grande maioria virá ao Brasil por essa questão de obrigatoriedade da autorização pelo Banco Central, você vai ter que identificar aquela carteira como sendo sua. Você vai ter que declarar a sua carteira. Se você não declarar, a corretora não pode liberar o saque para a sua carteira. Então a corretora ela vai travar o saque se você não falar que aquela carteira é sua. Se você for fazer um pagamento para um terceiro, você tem que falar que a carteira é do terceiro? É do terceiro. Desculpa até ir pro lado assim meio polêmico, cara, mas assim, o que impede, por exemplo, com que eu saque para minha carteira e fale que eu estou fazendo um pagamento para um terceiro, ou que eu informe uma carteira, por exemplo, provisória e fala, não, essa carteira é minha, e de repente eu falo, não, eu fui hackeado, alguma coisa desse tipo. O que impede esse tipo de coisa? Porque eu tô falando assim, isso vai abrir um precedente para ficar ainda mais difícil para as corretoras, né? Porque da mesma forma que você tenta sanar um problema, tipo, eu quero que todas as carteiras elas sejam monitoradas, elas sejam identificadas. Então, se eu for sacar para minha carteira, eu tenho que falar que aquela carteira é minha. Mas e aí? E se eu não quiser falar, a corretora vai ficar com o meu saldo? Então não consigo fazer uma autocustódia? E se eu quiser utilizar aquilo ali para fazer um pagamento internacional? Não, eu estou pagando mesmo para uma pessoa que não está nem aqui no Brasil. Como é que vai funcionar isso na prática? Né? Isso aqui eu estou enviando para o endereço e de repente eu digitei o endereço errado. E aí? Entendeu? Como é que vai ser isso, cara? Vamos lá, são muitas perguntas, tá? A primeira eu posso dizer o seguinte. Se for para um terceiro, tá, vai se tratar de uma venda. A alienação. Pela característica peer-to-peer dos criptoativos, sempre que eu tenho uma transferência para uma carteira não identificada, é uma venda. Tá? Então, esse vai ser o entendimento. Isso não é problema do Banco Central, isso é problema da Receita Federal. Vai ser entendido como uma alienação, como uma venda. Do ponto de vista da transferência para a sua carteira, você vai ter que declarar aquela carteira como sendo sua, e ela passa a ser uma transferência. Ok, você só tem a obrigação de transferir. Mas o que isso me impede de abrir, por exemplo, na MetaMask, uma carteira nova, zerada, e eu sacar da corretora centralizada, agora autorizada Banco Central, para a minha carteira de autocustódia e daí para o mundo? Né? Vou para o DeFi, vou fazer as minhas operações, sumiu, mandei 0,4 BTC e fui negociar aqueles meus 0,4 BTC. Onde que nasce o risco? E é por isso que eu estou falando de 27 de 26. Ele nasce do seguinte. Imagina que você vai estar declarando que aquela carteira que você transferiu 0,4 BTC é sua. A Receita Federal não está pedindo essa informação, mas ela vai ter acesso a essa informação através do Banco Central, eles possuem um convênio, então essa informação sai do Banco Central e vem para a Receita Federal. A Receita Federal vai olhar lá as informações, viu que o Arthur autodeclarou aquela carteira dele lá, e aí ela abre aquela carteira. Blockchain é um grande livro contábil global que não se apaga e não se edita, em termos simplistas, né?
Eu sei que é muito mais que isso. O que eu não tenho nesse livro? O nome. Quando você fez a autodeclaração, você coloca o seu nome na blockchain. Então, tudo que você fizer depois daquela transferência do 0,4, em tese, a Receita Federal vai poder descobrir. E aí você corre alguns riscos com isso, como, por exemplo, identificar que você teve um ganho de capital não declarado. E qual que é o problema? Não necessariamente aquele 0,4 BTC foi um lucro. Mas se ela não consegue enxergar o que foi feito com aquele 0,4 BTC, ela pode entender que o 0,4 BTC foi o seu lucro da operação. E aí a sua tributação sobe muito. Além, dependendo do que você for fazer, de acabar se arriscando ali numa malha fina a ter outros cruzamentos, até mesmo um eventual cruzamento penal, como evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros problemas um pouco mais graves, tá? Que é o que a gente não quer para vocês. Isso conecta com outro ponto de alerta, porque o Banco Central ele proibiu as corretoras nacionais de ofertarem redes de alta privacidade. Então, carteiras, né? Desculpa, corretoras que tiverem no Brasil não poderão ofertar ativos de difícil rastreabilidade, como Monero e tal. E também vão ter que manter um livro de uma que eles chamam de lista negra, né? Então esse ativo passou por Mixer, né? Esse ativo veio de ativos que têm suposta acusação de roubo de carteira, né? De operações fraudulentas. Então eles vão criar uma lista negra, né, das moedas ali. Então, daqui a pouco você vai transferir lá uma Solana que veio lá do roubo da carteira de uma corretora, e a corretora simplesmente aqui no Brasil vai bloquear aquilo lá, porque aquele ativo apareceu em lista negra. Então isso tudo vai nos impactar bastante aí para 2027. Então, assim, a era da baixa visibilidade do governo sobre as nossas criptomoedas, ela vai se terminando agora em 2026 e a gente reforça o período agora do imposto de renda como um momento para a gente passar limpo o nosso histórico, para a gente não se incomodar em 2027. Luiz, você falou uma coisa aí que me chamou a atenção. Você falou que a partir do momento que você faz uma transferência para um terceiro, isso é caracterizado como uma venda. Mas e se eu, por exemplo, tiver sofrido um ataque hacker? Minha carteira foi invadida por algum motivo. Eu saquei da corretora para minha carteira é declarada, minha. Mas, enfim, eu vou citar um exemplo, né? Roubaram meu celular, desbloquearam meu celular, pegaram a minha carteira e roubaram os fundos lá de dentro. Minha carteira está monitorada. Exatamente. Quando tiver a hipótese de furto, de perda de carteira, né, de hackeamento, esvaziamento, isso é prejuízo, tem que ser lançado como prejuízo. O próprio fato de declarar o prejuízo já é uma defesa do contribuinte. Então, eu tinha 0,4 BTCs, entraram na minha conta, transferiram lá para uma outra carteira, me roubaram esse 0,4 BTC. Então, a declaração da existência desse 0,4 BTC é importante, e aí depois o ideal é que você faça um boletim de ocorrência, né, registrando que você foi vítima de um crime. Certo. E Nesse carteiras caso, você que previamente interagiram com algum prejuízo. protocolo de privacidade, por exemplo? Não temos resposta para tudo. Tá? Em tese, na teoria, não vai ter problema nenhum. Tá? Por quê? Porque a obrigação está nascendo agora. Tá? E não acho que ela vá trancar aquilo que tiver dentro da carteira simplesmente pelo fato de ter passado por um protocolo. O que ela não vai poder é ofertar, né, redes que tenham alta privacidade, como a Monero. Eu vou tratar de exemplos clássicos aí. Tá? E vamos lembrar, né, pessoal, é muito difícil fazer esse cruzamento de forma sistêmica. Então a gente também não pode pensar que a Receita Federal vai ter um computador lá, gênio da lâmpada, que vai estar rastreando todas as moedas circulando na rede ao mesmo tempo. Né? Mas aqui a gente está falando de um cenário de probabilidade. Se eventualmente você estiver irregular, cair no processo de malha fina, ela pode utilizar ferramentas como a Chain Analysis, por exemplo, para vasculhar
aquelas moedas que estão ali transacionadas, aquelas carteiras que foram informadas. Certo. E, cara, dito isso, como que a pessoa consegue, então, limpar a casa em 2026, né? Vamos falar assim, vai arrumar a casa. Eu preciso regularizar, cara, enfim, eu tô aqui no mercado, e assim, eu já tô investindo há bastante tempo, tô em corretoras internacionais. Como que eu consigo, enfim, passar uma borracha aqui e falar, ó, a partir de agora tá tudo certo, eu não preciso mais me preocupar, cara. Maravilha. Então vamos para como declarar Bitcoin e criptomoedas no imposto de renda. Compartilhei uma apresentaçãozinha aí contigo, né? Olha o leão, né? O leão tá O brabão. leão tá mordendo, cara. Mordendo os biticos. Então, quem precisa declarar criptomoedas nesse imposto de renda? Tá? Primeiro, não é fácil. Eu não culpo quem não fez até aqui, porque realmente é complexo. Tá? Primeira coisa, a ficha de bens e direitos. Então, se você já tem que declarar criptomoedas, se você já tem que declarar imposto de renda normalmente, você tem que ir lá na ficha de bens e direitos e declarar o seu custo de aquisição, o custo médio de aquisição, moeda a moeda, que estavam na sua carteira em 31 de dezembro. Então, para você que já declara imposto de renda, lembrando que quem teve mais de 200 mil de rendimentos tem que obrigatoriamente declarar na ficha de bens e direitos, tá? Tem que fazer imposto de renda. Vai pegar os seus saldos em 31 de 12, aquilo que tiver encarteirado em 31 de 12. E sempre que num determinado ativo você tiver 5 mil reais ou mais, seja de custo de aquisição ou custo médio de aquisição, você tem que lançar na ficha de bens e direitos. Isso manteve. Já era assim nos anos Isso prévios. manteve. Já era assim. Tá? Então, Ismael, fiz uma compra de 2 mil reais de Solana, eu fiz uma compra de 5 mil de Ethereum, e eu fiz 4 compras de 2.500 de Bitcoin. Eu não vou precisar declarar na minha ficha de bens e direitos a Solana. Por quê? Porque é menos de 5. Eu vou precisar declarar os meus 5 mil de Ethereum, porque eu fiz uma compra de 5 mil em Ethereum. E vou precisar declarar o meu custo médio de aquisição daquelas 4 compras de 2.500 de BTC. Isso você vai lançar token a token, moeda a moeda, dentro da sua ficha de bens e direitos do imposto de renda. Certo. E só te interrompendo aqui rapidinho. Eu tenho 5 mil reais em Ethereum, 4 mil reais em Solana. Ambas são da categoria altcoin, só que são ativos distintos. Então, Exato. como eu não tenho mais de 5 mil reais em Solana, então eu não preciso declarar a Solana porque ela está abaixo do valor de Solana. 5 mil? Exatamente. Isso vale para ativos sintéticos também? Por exemplo, eu tenho, sei lá, o Ethereum, eu tenho o WETH e enfim, que tem a mesma Sim. propriedade, mas assim, são moedas diferentes, contratos diferentes. Por exemplo, Bitcoin, WBTC, LBTC, tenho 4 mil reais de Bitcoin, 4 mil reais de WBTC, 4 mil reais de LBTC. É Teoricamente eu não preciso considerado um declarar? novo token. É considerado um novo token, precisa ser listado. Sim. Tá? Certo. Depois, operações que foram realizadas no ano, aqui tem um pouquinho diferente o quadro. Tá? Corretoras estrangeiras, sempre que a gente movimenta 30 mil reais ou mais durante os meses do ano, né? 30 mil reais mensais, você tem que fazer a declaração no padrão da IN, certo? Então, aqui no imposto de renda, você não necessariamente vai declarar movimentações. O que você vai declarar no seu imposto de renda são todos os lucros e todos os prejuízos das suas operações no exterior. Certo. Então é o seguinte, beleza, eu fiz um monte de movimentação lá, isso eu declaro na IN. Eu não preciso declarar no meu IRPF? Não. Você vai declarar os lucros e os prejuízos. Então você vai lá na aba de rendimentos no exterior. Vai na aba de rendimentos no exterior e você vai colocar o prejuízo e o lucro que você teve em cada token. Sentindo o tamanho do pepino? Depois que você listar lá dentro todos os lucros e todos os prejuízos,
o sistema da Receita Federal vai fazer o cálculo e vai dizer se você tem imposto a recolher, ou seja, se você teve mais lucro que prejuízo nas suas operações. E aí, dentro do próprio sistema do imposto de renda, ele vai gerar as DARFs para pagamento desse imposto sobre os seus lucros. Se você teve prejuízo, ele vai acumular esse prejuízo naquele ano e você vai poder compensar esse prejuízo do exterior com outros lucros no exterior por até 5 anos. Então, esse negócio que a Receita Federal não quer saber dos seus prejuízos não é bem verdade. Então, se você teve lucro, vai gerar DARF para você fazer o pagamento. Se teve prejuízo, anota o prejuízo e você pode compensar com seus lucros de criptomoeda em 2027, 2028, 2029, enquanto você tiver prejuízo para compensar. Então, se esse mês, por exemplo, o Bitcoin caiu muito, eu realizei uma venda no prejuízo. Daqui a, sei lá, 5 meses o preço do Bitcoin voltou a subir, eu fiz uma operação, eu tive ali 30 mil reais de lucro. Eu posso, por exemplo, pegar esse prejuízo desse mês aqui e falar, ó, lembra que eu tive um prejuízo lá e tal, agora tá subindo, ó, compensa o prejuízo para eu, por exemplo, pagar menos imposto, alguma coisa assim. Eu achava que era só dentro do mês, né, cara? Eu não sabia que podia 5 anos, né? 5 anos, 5 anos. Detalhe, a gente precisa fechar o ano em 31 de dezembro, tá? Então, é o teu lucro em 31 de dezembro e o teu prejuízo em 31 de dezembro. Aí você vai lançar dentro do seu imposto de renda 2026 sobre o ano base 2025. Vamos dizer que tu ficou com prejuízo em 2026 e teve lucro em 2025. No imposto de renda 27, você vai compensar aquele prejuízo de 26 com seus lucros de 27. Entendi. Entendeu? Então, Perfeito. por isso que você pode fazer a compensação mês a mês para operações no exterior. Operações nacionais, você tem o lucro e prejuízo só mensal, então tu não está 100% errado, tá? Nas nacionais, o lucro e prejuízo é mensal, mas lembra que nas nacionais você apura imposto mensal, mas você tem isenção até 35 mil reais por mês sobre vendas e trocas. Tá? Então, no exterior, o pagamento do imposto é anual, o regime de lucros e prejuízos é anual, mas não tem isenção. Nas operações nacionais, você tem a movimentação mensal, lucros e prejuízos mensais, pagamento de imposto mensal, mas você tem isenção. Perfeito. Beleza? Tá claro. Tá? Importante, mesmo que você não tenha vendido para o seu imposto de renda. Tá? Mesmo que você não tenha vendido. As trocas também entram como base de cálculo para os lucros e prejuízos. Tá? E se você está lá na ficha de bens e direitos, que é a sua entrega dos saldos em 31/12, isso aqui é movimento, é lucro acontecendo, é prejuízo acontecendo. Isso aqui é uma foto do seu patrimônio em 31/12. Tá? Mesmo que você não tenha vendido, está rodando o seu Bitcoin, está rodando o seu Ethereum, você vai precisar informar para não ser multado. Ismael, então eu vou pagar imposto sobre o meu hold? Não. Não se paga imposto de hold. Nós estamos falando de declaração, né, Arthur? Só paga imposto Lembrando quando vende, que né? declarar é diferente de pagar imposto, de tributar. Tá? Quando você troca, também você tem imposto. Né? Lembrando que os swaps, as trocas diretas entre criptomoedas, ainda que não passem por moeda fiduciária ou soberana, são motivo de ganho de capital. Então, as trocas diretas, Só os voltando, swaps. né? Porque você falou isso antes, mas só para deixar claro, você falou sobre o IOF, né? O IOF é Mas só aí é uma conta discussão. fiduciária. Agora, cripto para cripto não gera IOF, mas é considerado venda e, Não gera portanto, tem que pagar IOF, imposto. exatamente. Exatamente. Gera IOF, mas gera ganho de capital e é passivo de imposto. Exatamente. Aí eles estão na discussão do câmbio, né? Se entra na figura do câmbio fazer essa troca das stables. Né? Perfeito. Tá? Então, declarar é diferente de pagar imposto. Você vai declarar a sua posição patrimonial a 31/12, mas se você está rodando, não tem imposto. Tá? Muito bem, mas agora onde que eu vou declarar?
A primeira parte, que é a ficha de bens e direitos, você vai lá em bens e direitos, então vai lá nas fichas, bens e direitos, grupo 8, criptoativos, e você vai colocar o tipo de moeda, o valor da aquisição, a quantidade, a custódia, e eu vou ter que informar o meu endereço da carteira no imposto de renda. Não, não. Você só vai declarar se está custodiada na corretora X, na corretora Y, ou se ele está na condição de uma autocustódia. Perfeito. Ok? Não vai endereço NR, estamos fechado. Ok. Ah, mas tu falou que o Banco Central vai identificar. Isso é o Banco Central, não tem nada a ver com o imposto de renda. Tá? Aqui no IR você só vai informar se está na corretora, né? Seja ela nacional, seja ela estrangeira, ou então se está em algum tipo de carteira, se está na sua autocustódia. Seja soft wallet, como MetaMask, como Rabi, seja uma hard wallet, como OneKey, Trezor, Ledger. Tá? Então aí você vai informando lá. E se tiver, né, o CNPJ da corretora, se ela tiver no Brasil, fica fácil, ou então o país onde está a exchange. Quando tem essas duvidazinhas, pode ir nos termos de uso, pode consultar o suporte também da corretora, tá? Eles também não vão encher o saco. Ah, mas eu botei Bahamas e era Ilhas Virgens Britânicas. Não faz muita diferença, o importante é demonstrar que está no exterior, certo? Até porque ele tem regimes diferentes, então é importante isso na hora do seu imposto de renda. Importantíssimo, como diria o Chapolin. Você tá, tá solteiro, você não deve no Serasa, você, né, tá tranquilo ali, o seu time tá indo bem, ninguém te liga, ninguém te enche o saco. Tá com a vida tranquila? Tá querendo se incomodar? Faz o seguinte: vai no seu imposto de renda e ao invés de colocar o valor de aquisição daquela criptomoeda, coloca o valor atual de mercado no dia que você estiver fazendo seu imposto de renda. Ou então coloca o valor de mercado da cripto em 31 de dezembro. Pode ter certeza, seu telefone vai tocar, né? O leãozinho vai estar lá na outra ponta para te dar um alô sumido, tá? Por quê? Porque é importante, pessoal. Quando vocês forem formar o valor, é o valor de aquisição, custo de aquisição, custo médio de aquisição. Não é a data daquela cripto em 31 de 12 e não é o valor da moeda na data que vocês estiverem fazendo imposto de renda. Isso é erro grave que vocês podem estar fazendo, tá? Se colocando na alça de mira da Receita Federal, tá? Perfeito. Certo? Quando que é Certíssimo. preciso pagar imposto? Então, nós temos uma regra nacional que diz o seguinte: vendas até 35 mil reais no mês, lembrando que são vendas e trocas, são isentas. Quando você ultrapassa 35 mil reais de vendas e trocas no mês em corretoras nacionais, você tem um imposto de 15%. Ele deve ser apurado mensalmente e recolhido com uma DARF código 4600. Por que que isso está aqui? O que isso importa para o imposto de renda? Importa o seguinte: caso você tenha tido ganho de capital, sejam eles isentos, ou que você recolheu o imposto vendendo ou trocando acima de 35 mil, você, a rigor, deveria fazer o GCAP, que é a documentação do ganho de capital. O que esse GCAP vai fazer para o seu imposto de renda? Ele vai dizer duas coisas para a nossa Receita Federal. Primeira coisa, Receita Federal, eu tive ganho com cripto, tá, dona Receita? Mas este meu ganho de cripto ele está dentro da faixa de isenção. Então, deixa eu olhar aqui para a Receita. Eu vou olhar para cima, fazer de conta com a Receita. Dona Receita, tudo bem? Ó, eu tive ganho com cripto, tá, dona Receita? Mas o meu ganho de cripto está isento, tá, Receita? Aí a Receita diz, não, beleza, tô vendo aqui, vendeu, trocou menos que 35 mil reais na corretora brasileira e fez o GCAP, tá show de bola, tá liberado. Agora, quando você teve mais do que 35 mil de vendas e trocas naquele mês em corretoras nacionais, você gerou uma DARF, códigozinho 4600, pagou o imposto, você vai dizer para a dona Receita, eu tive lucro com cripto, me dei bem,
vendi mais que 35, fiz uma troca aqui, um swap por USDT mais que 35, gerei a minha guia e paguei minha guia, tá, Receita? A Receita, não, tô vendo aqui. E detalhe, tá? É em cripto. É em cripto. Por quê? Qual é a regra geral do imposto de renda? 27,5. É muita coisa, né, cara? 27,5. Então aqui você está dizendo que, ó, Receita, a operação que eu ganhei dinheiro foi com cripto. Operação de cripto paga 15%, não 27,5%. Ok, dona Receita? Beleza. Beleza, já vi aqui, ganho com cripto 15%, tá anotado, tá tranquilo, tá tudo certo. Então esse GCAP é importado para o sistema GCAP e ele deve refletir no seu imposto de renda. Para você alavancar aí seu nível de vida sem se preocupar com o leãozinho da Receita. E na prática você vai mostrar pra gente como que faz isso, porque você tem o sistema, né, que vai facilitar bastante, né, o sistema da Declare. Facilita bastante. Uhum. A gente teve as telas hoje disponibilizadas, né? Eu não consegui ter tempo ainda de fazer, mas até eu consigo fazer um passo a passo ali para vocês. Vai estar na nossa faca ali da Declare. Depois eu compartilho aí contigo, Arthur, para tu Eu disponibilizar vou para o nosso deixar no público. primeiro comentário fixado aqui, viu, pessoal? Todo o material que o Ismael ele passar pra gente, eu vou disponibilizar aqui pra vocês, tá? Exatamente. Incluindo essa Tá? apresentação, é possível, né? Claro, e a gente tem outros materiais ricos também no nosso site, Arthur. Então o pessoal pode baixar, por exemplo, o Guia das Corretoras. Responder aquela famosa pergunta: você sabe com quem está falando? Porque a gente vai falar agora de regras brasileiras e estrangeiras, mas você não sabe se está falando com uma corretora brasileira ou estrangeira. Por exemplo, Binance, Coinbase ou OKEx. Dessas três, só a Binance é estrangeira. E tem todo o sistema de tributação dentro do programa do imposto de renda. Já nas outras, você tem, por exemplo, tributo mensal. Você tem que cuidar. Então, dentro do nosso sistema ali, você pode acessar o Guia das Corretoras. Todas essas mudanças de regra, da nova regra da Decrypto, das novas regras do Banco Central, tem um material ali para vocês consultarem com as explicações das novas regras de cripto. Tá? Tem material do imposto de renda, então tem várias coisinhas que vocês podem aproveitar ali para ver também. Tá? E na sequência, assim que a gente tiver acesso às novas telas ali da Receita Federal, a gente já monta um passo a passo ali para você estar preenchendo. Maravilha. Eu vou tudo colocar aqui no primeiro comentário fixado, viu? Para quem tiver interesse aí, é só clicar nos links que vão estar aqui embaixo aqui. Fechado. Então, de novo, né, pessoal, recapitulando, as exchanges brasileiras têm isenção mensal até 35 e o imposto, caso tenha imposto nas suas operações, devem ser pagos via DARF mensalmente. Já para operações no exterior, né, como a Binance, como o Gate.io, como o Maxi, como o BingX, essas corretoras você deve basicamente resolver a sua operação de tributação de criptomoedas dentro do programa do imposto de renda. Então você tem esse período de março até maio para se colocar em dia antes que entrem as novas regras lá de 27. Então por isso que eu brinco, esse é o momento da gente arrumar a casa. passar a régua nas nossas operações aí históricas. Tá? Então hoje nós temos um sistema específico de reporte, então a Receita Federal está criando um novo sistema que é Decrypto, onde aumenta a quantidade de players que devem mandar informações à Receita. Antes, basicamente, corretoras nacionais e P2Ps PJ. Agora, gateways de pagamento, empresas de cartão de crédito, fintechs, todos eles vão passar a abastecer a Receita Federal. Também há novos campos de preenchimento. Então a Receita vai receber uma informação mais qualificada. Isso tudo também decorre de um padrão OCDE. O que é o padrão OCDE? Lembra que a gente já comentou que tem o marco legal das criptomoedas na União Europeia, que é a MiCA, Sim, né? sim. Essa MiCA desenvolveu um layout, um sistema que as informações devem ser partilhadas. Isso acabou virando um software de troca de informações global, que é o CARF, Crypto Assets Reporting Framework. Então,
os países também vão trocar informações entre eles. Então, o governo brasileiro, por exemplo, vai pegar aquelas informações e vai disponibilizar para o governo americano, vai disponibilizar para o governo espanhol, português, inglês, japonês, as informações de criptomoedas. Então, existe todo um novo padrão global onde os países vão exigir as informações dos prestadores de serviço em cripto. Isso vai aumentar muito o cruzamento de dados. A gente já viu isso com contas de brasileiro no exterior, por exemplo. Ano de 2025, ano passado, quando você pedia a sua ficha pré-preenchida no programa do Imposto de Renda, já vinha, por exemplo, aí falando de moeda digital, né, moeda fiat digitalizada, você poderia, por exemplo, já ter as suas contas nos Estados Unidos. Então você foi lá passear na Disney, abriu uma continha lá no Wells Fargo, já aparecia no seu imposto de renda no Brasil, na pré-preenchida, ou seja, naquilo que a Receita tem de informação, as suas informações lá das suas contas nos Estados Unidos. E nós aqui dentro da Declare vimos clientes com essas informações. Então, cliente com conta nos Estados Unidos, cliente com conta em Portugal, cliente com conta na Inglaterra. Então, com criptomoedas, a tendência é essa. Que no 2027, quando começarem a troca de informações do CARF, né, ou 28, que já tiver engrossado, né, você vai puxar a sua ficha pré-preenchida e as suas informações das moedas, das criptomoedas, das corretoras, uma corretora estrangeira já vai constar dentro do seu imposto de renda por causa dessa malha, dessa teia de informações que está se formando entre o Brasil e hoje, dentro do CARF, 70 países já fazem parte dele. Tá? E a gente pode ver que, inclusive, até o Paraguai agora, né, já começou a regular o mercado de criptomoedas. Então, mesmo grandes oásis, vamos dizer assim, que a gente tinha, por uma questão de restrições internacionais, estão se adaptando às novas regras, alguns mais rápido, outros mais devagar, A mas estão se tendência é o adaptando. cerco se fechando, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. Cada vez mais difícil esconder as operações com criptomoedas. Tá? Sim. Não tenho nenhuma dúvida disso. Então, alguns errinhos, tá, Arthur, que levam o pessoal à malha fina. Não declarar criptomoeda mantida em carteira. Por quê? Você está na corretora. Aí vamos dizer o seguinte: elas vão ter que se autorizar no Brasil. Pensa comigo, né? O que vai acontecer quando elas se autorizarem no Brasil? Você tem criptomoedas lá, você transferiu para sua carteira, muita gente, inclusive, favoritou a carteira lá dentro. Agora, com a nacionalização das corretoras, é muito mais fácil a Receita Federal chegar lá e dizer, cara, eu sei que o Ismael tem conta aí na corretora, me passa as informações que tu tens. Aí, pum, pum, pum. Manda tudo. Então, as saídas para as carteiras. E aí ela vai puxar lá o imposto de renda, as declarações de movimento e vai dizer, nenhuma carteira informada. O que tu está querendo esconder, meu amigo? Tá? Então, esse é o ano da gente fazer a declaração para 2027, a gente não sofrer as penalidades. Tá? E é uma chance única, porque 27 vai estar tudo diferente. Tudo diferente. Inclusive, Muita você coisa pode já vai ser informada declarar pelas próprias isso, né, agora no ano de 2026, sem pagar multa, porque a partir do ano que vem, por exemplo, as corretoras nacionalizando e tendo acesso ao seu histórico, podendo passar isso, por exemplo, a Receita, talvez até que você seja passivo de multa, né? Tomar uma multa por não ter declarado, alguma coisa assim, né? Exatamente. Exatamente. Eles veem que é uma conduta correta, né, do pessoal. Isso ajuda na hora da malha fina, tá? Então tem que cuidar, pessoal. Com essa declaração das corretoras, não que as corretoras vão declarar o teu histórico, tá? Eu também não quero ser agente do caos, tá? Ah, então as corretoras agora vão pegar e vão declarar as carteiras de todo mundo. Não, elas não tinham essa obrigação antes. Então elas não têm por que declarar retroativamente. O que vai acontecer, elas começarem a declarar a partir de agora, e como elas estão no Brasil, é muito mais fácil da Receita Federal pedir essas informações.
Exatamente. Eu falei mais na questão da solicitação pelo lado da Receita, né? Isso, E assim, exatamente. acrescentando, hoje, pessoal, se a Receita pedir para alguma corretora internacional que você tem conta o extrato, a corretora vai mandar. Não é porque a corretora está do exterior que, se ela tiver alguma intimação, processo, ela não pode abrir a conta, não. Então, se você tem criptoativos, mesmo que seja uma corretora nacional que não reporta as informações, que fala que você tem que fazer isso de forma voluntária, você ainda pode, estando, né, na ilegalidade, estando fora da lei, você pode, por exemplo, a Receita começar a investigar você, pedir à corretora que sabe que você tem conta lá dentro para abrir o saldo, e a corretora vai falar tudo, ela é obrigada a falar, né? Exatamente. Exatamente. Ela vai ter que informar, até porque ela está aqui, né? Sim. Tá? Uh, declarar o valor de mercado em vez do valor da compra, isso eu já comentei, né? Então, ao invés de você informar lá, comprei, fiz 4 compras de BTC nas datas tais, tais e tais, e meu custo médio das aquisições é tanto. Você coloca um único valor em 31 de dezembro, esquecer de reportar os lucros com as vendas no exterior, você não ter feito o pagamento das DARFs mensais, não ter informado no GCAP, pode refletir, tá? Pode refletir, e você também ignorar as operações feitas em exchanges estrangeiras, que é aquela que vai lá nos seus rendimentos no exterior. Lucros e prejuízos também podem levar a malha fina, então tem que ter Ok. cuidado. O que nós temos aqui de soluções? Primeiro, a gente resolve uma questão de urgência, porque é pequeno prazo para fazer tudo isso. A gente ajuda vocês com o risco da malha fina, e aí a gente consegue trazer alívio, né? Tem a exclusividade no nosso desconto de parceria aí, canal do Arthur, e também, né, toda a nossa autoridade. Aí a gente tem milhares e milhares e milhares de declarações entregues de impostos calculados com 0 autuações da Receita Federal. Eu gosto de fazer também um parênteses, que é o seguinte. Primeiro, regra de cripto é muito complicado. Nós temos regras nacionais, regras estrangeiras, regras para declaração, regra para tributação, anuais, Isso porque todo ano mensais, muda, né? e todo ano muda. Também porque todo ano muda. Né? Já é complicado por si e ainda vive mudando, e nós estamos no momento de muita mudança. Né? Então, muita gente acha que não, que tinha caído a isenção, né? Que não tinha mais isenção. Mas tem a isenção. Para te ter uma ideia, Arthur, aqui na Declare Crypto a gente tem mais de 150 conexões com corretoras, carteiras e redes. É muita coisa. Muita coisa. Dentro de uma única corretora, nós recebemos aqui 32 layouts diferentes de documentos dessa corretora. Então, Nossa, assim, muita coisa, né? falando de uma maneira grosseira, imagina que tu baixa um PDF, tá? E uma hora ele está em português, outra hora ele está em inglês, outra hora ele está em espanhol, outra hora em italiano, né? Claro que isso é uma brincadeira, não vem, né, em idiomas diferentes, mas eu estou dizendo assim, uma hora uma coluna está aqui, outra hora a coluna está assada, uma hora vem Altera aqui, outra hora bastante, vem né? de outro jeito. É. E a gente, para ter uma ideia, dentro da Binance, nós temos mais de 500 naturezas diferentes de operações catalogadas. Sim. Então, assim, o que para nós é uma compra, uma venda, uma troca, eu tenho compra, venda, troca, stake, liquid stake, pool, liquid pool, NFT, token, earn, savings, né? Rapid. Então, assim, é uma variedade. 500 tratamentos contábeis diferentes para a gente poder chegar nos resultados de vocês. A gente tem todo o sistema, a gente tem suporte por WhatsApp em horário comercial, a gente tem, como eu comentei, né, uma larga experiência, a gente é referência no mercado por número de clientes, número de parceiros, né? A gente tem alguns clientes aí de bastante volume transacional, e aí a gente consegue entregar para os nossos clientes aí com um alto índice de satisfação. Então, Não, e cara, é realmente agilidade é o resolver principal, né, essa cara? complexidade. Por exemplo, galera, eu falo muito isso com você, vocês sabem, praticamente toda live, né, a gente comenta. O grande diferencial da Declare Crypto é que os caras eles vão fazer aquele serviço que
O contador, que às vezes cobra 2, 3, 5 salários para fazer. Ô, Isma, eu já tive caso de seguidor me mandar mensagem desesperado porque o contador estava cobrando 15 mil reais para regularizar a situação financeira do cara. Por que que os É, contadores cobram tão caro assim? Porque eles olham todos esses documentos de forma isolada. Então, eles vão olhar dado a dado, né? Realmente é algo trabalhoso de se fazer, mas qual que é a diferença da Declare? A Declare ela já tem um software que automatiza isso. Inclusive, vários contadores utilizam o usam o software nosso. da Declare para conseguir facilitar. Então, basicamente, você já está indo direto na fonte, né? A gente está ensinando aqui o caminho das pedras Exato. para você não precisar pagar o olho da cara para o contador, sendo que você tem uma plataforma que interliga com essa corretora, já consegue ter acesso a todos esses dados, já sabe o padrão e já vai entregar tudo mastigado para você fazer a declaração. A Declare Cripto, ela não declara para você, ela vai te mandar o processo todo pronto para você fazer a declaração por conta própria, inclusive para você conferir, ver se está tudo certo, né? O contador não, ele Mandar vai, para o ó, seu contador, sim, mandar para o avaliar. seu contador para ele conferir também, né? Já tudo pronto, já tudo mastigado ali, né? Então esse que é o grande diferencial aí da Declare, né? É. E a gente, assim, é difícil para o contador, porque, por exemplo, o nosso sistema, Arthur, e tu, como operas bastante com o Pedro, sabe bem disso, a gente tem uma dificuldade até de precificação do ativo, né? Sim. Então, hoje, para você ter uma ideia, nós temos 6 bases que nos abastecem a precificação das moedas. Então, para a gente poder pegar esses prices, bate em 6 bases para a gente ter. Então, assim, às vezes tu baixa um extrato, mas não vem com o preço das moedas, né? E aí tu tem que pegar e transformar lá todos aqueles milhares de operações, tudo a real Petax. Então é muito complicado realmente para os contadores fazerem. Tá? Até já vi muito mais que 15 mil, tá? A gente já recebeu clientes aqui que foram cobrados aí assessoria 100 mil reais para poder fazer. Caraca, velho. É, dependendo da 100 mil quantidade, reais. 100 mil reais. Mandou ali o extrato, o E cara viu que tinha muito Bitcoin e vai meter a faca, né, cara? meteu a faca no cara, né? E a gente não tem controle por carteiras, é basicamente por quantidade de movimentação, né? Por volume que é feito. E para você ter uma ideia, Arthur, a gente já pegou cliente aqui que tinha 800 mil linhas. Ano. Num ano, 800 mil linhas de transação. Que faz robô de operação, deve ser, né? Robô de operação, tem cliente que tem muito referral, né? Cada um cai como uma Ah, moedinha é ali na mesmo. carteira. Tem isso também. Exatamente. Earns, savings, né? Que fica pingando aquelas moedinhas ali. Então, dependendo do valor que tu tem, as moedinhas caem num valor considerável, né? Então, a gente tem Isso várias complica. hipóteses. Tá? Bom, então os benefícios aí para os parceiros, né? A gente organiza todas as transações, calcula corretamente os impostos, evita erros que podem gerar multa, a gente também fica responsável sobre o nosso cálculo, né? Para vocês declararem as criptos com segurança. Por favor, não deixem as penalidades arruinarem a sua liberdade financeira. Conte com a Declare Cripto para ajudar vocês. Você consegue pra gente dar assim, por alto mostrar a plataforma na prática, né? Que a gente falou bastante aqui, assim, da teoria, mas como que a Uhum, plataforma funciona na prática, funcionalidades, valores, você consegue abrir e passar, assim, pra gente rapidinho? consigo. Porque isso Deixa eu também abrir. é uma pergunta que eu recebo bastante, né? Como que funciona a plataforma da Declare Cripto? Como que a pessoa sabe exatamente como operar, como atuar lá dentro? Uhum, deixa eu só logar aqui o nosso sistema. Opa, tá certo. Deixa eu fazer um outro 2FA. Pegar uma fonte. Deixa eu compartilhar outra tela aqui.
Pessoal, inclusive nesse meio tempo aí, ó, se ficar alguma dúvida, vocês deixem aqui nos comentários, que aí a gente vai responder as dúvidas todas que vocês mandarem, tá? Então toda dúvida que vocês tiver, manda aqui nos comentários. Se eu não souber responder, eu mando mensagem pro Isma, pro Rafa, pra galera da Declare ali, para eles conseguirem auxiliar e a gente conseguir ter a te responder de fato aqui nos comentários do vídeo. E eles também têm o WhatsApp da Declare Cripto para quem tiver dúvida, né, Isma? Fica no site de vocês. Exatamente. Vocês conseguem entrar em contato lá. Quando você fecha o plano também, eles disponibilizam um WhatsApp ali para você também ter um WhatsApp próprio para você entrar em contato, se tiver alguma dúvida também. Te perdi aqui, cara. Aqui, te achei. Aqui. Ó, então essa aqui, por exemplo, é uma tela de entrega, né? Então aqui você vai ver, por exemplo, as suas obrigações de IN 1888, que é aquela declaração mensal, tá? Você vai poder ver aqui os status de entrega, lembrando que as operações do exterior são para o imposto de renda, né? Então o pagamento do imposto das operações do exterior são para o imposto de renda. Então a gente vai dar uma previsão acumulada nas corretoras do exterior. Tá? Essas informações aqui serão lançadas dentro do programa de imposto de renda. Vocês podem ver aqui que nas operações, por exemplo, está um prejuízo de 30.937. Esse prejuízo, então, vai ser lançado dentro do programa de imposto de renda, e aí você vai, por exemplo, 2027, a sua lucratividade vai poder ser compensada com esse prejuízo que você tem. Tá? E aí você vai poder acompanhar mensalmente. Sempre que você nos autorizar o envio das declarações para a Receita Federal, ele vai constar aqui como aquela informação foi enviada para a Receita. Tá? Tem informações que estão disponíveis, mas por algum motivo ou outro você não quis fazer o envio para a Receita Federal, lembra que nós trabalhamos para vocês. Então, essa informação não vai sair nada da plataforma sem o aval, sem autorização do cliente. Ela vai estar aqui para baixar, mas ela não está enviada à Receita Federal do Brasil. Tá? Deixa eu pegar, vou apresentar aqui para vocês também o nosso dashboard, para vocês verem como fica. Então, toda aquela dificuldade, né, que a gente tem de fazer, toda a geração consegue fazer, a gente consegue simplificar numa tela ali nas coluninhas para vocês verem direitinho. Tá? Deixa eu mostrar um pouquinho o dashboard, que também é bonificado aqui para os nossos clientes. Deixa eu dar uma carregada aqui, que tem um pouco de operação. Aí. Compartilhou aí? Já vai compartilhar que ele está carregando. Eu tenho operação para caramba. Ah, perfeito. Sabe como é que é? O cara dividir isso. Tá sempre por dentro, ouvindo os parceiros. Deixa eu dar um share aqui no screen. Aqui, ó. Tá? E esse aqui é o nosso dashboard, tá? Então, no nosso dashboard, vocês vão conseguir acompanhar, por exemplo, o número de operações que vocês têm, vai conseguir visualizar o volume de operações. Então, cara, operei muito, operei pouco, né? Aqui em valor, né? Vai conseguir acompanhar. Vão ter a quantidade de moedas por período que estão sendo operadas. Tá? Alguns períodos mais, outros períodos menos. É tipo um resumão, né, da sua vida de operação aí dentro quantidade de moedas estão sendo operadas, ou seja, além de tudo, vocês vão ter uma melhor... Isso, exatamente. Aqui, ó, tipo e quantidade de operação, tá? Foi mais trade, saída, entrada, pode ver quantas nós temos, né? Saída por transferência, saída sem apuração de lucro. Aqui a distribuição patrimonial, então quanto que está lá na corretora, quanto que tem na BNB, quanto que está em Ethereum, quanto que está em Cardano. Legal. Então imagina, você fica lá, deixa eu entrar lá na minha carteira para ver, deixa eu entrar lá na corretora para ver, deixa eu entrar não sei o que para ver. E aí fica difícil, né? Você tem 4, 5 corretoras, tem 10, 15 carteiras,
É difícil de controlar. Por isso que a gente teve essa ideia de juntar tudo, né, num dashboard patrimonial onde você consegue ver todas as informações. Fica muito E mais também nítido, consegue né? ver moeda a moeda. Tá? Consegue ver os saldos moeda a moeda. Muito mais fácil, né? E também os dados podem ser baixados, tanto em imagem quanto em data, tá? Então, eu quero baixar uma planilha para eu controlar. Vem cá, baixa no CSV, tudo certo. A distribuição patrimonial por tipo de moeda, né? Moeda, nome, carteira, quantidade que tem de cada uma, tudo exportável também. O lucro e prejuízo por período, né? Então dá para a gente ter uma ideia bem legal aí dos lucros e prejuízos por período. Você pode ter também lucro e prejuízo geral moeda a moeda, né? Até um tempo atrás aqui tinha umas lunas bem gordinhas, agora foi. Agora foi de vez. Resumo por moeda, né? Que todas as moedas listadas, então, né? Mesmo aquelas que você ganha lá um centavinho e fica aqui listado, não que vá para a declaração, mas você tem informação aqui. Tá? E aí também você consegue exportar todos esses resumos aí para a sua conta. Então, além de ter toda a sua vida fiscal de criptomoedas resolvida, você também tem esses dashboards para você melhor controlar o seu patrimônio. Eu não sei se você quer se aposentar mais cedo, quer trocar de carro, quer comprar um AP, quer casar, eu não sei o que cada um vai fazer com o dinheiro. A minha missão aqui é ajudar na blindagem patrimonial de vocês. Estão seguindo o Arthur para não entrar em furado, né? Estão seguindo as dicas aí de defender o seu patrimônio com a autocustódia, é importante. Não é porque o Banco Central pede as informações que a gente vai renegar as nossas keys, né? As nossas chaves para a gente ter o domínio das nossas criptomoedas. E, por favor, pensem na Declare Cripto como a última etapa da blindagem patrimonial para vocês não perderem dinheiro justo para o leãozinho da Receita. Dê aí a César o que é de César, mas só o que é dele. Não vem mexer no meu dinheiro, não, por favor. Então é para isso que a Declare Cripto está aí, para ajudar a blindar seu patrimônio de cripto contra as garrinhas ali do leão que quer o seu BTC, que é a sua cripto. Maravilha. Galera, todos os links para ajudar vocês vão estar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, desde links para você se inscrever na Declare Cripto até os PDFs, né, que o Isma passou aqui para gente. Se você tiver alguma dúvida também, eu vou deixar o contato deles aqui. Tem um WhatsApp da Declare Cripto, né, que fala Tem o diretamente aí com a WhatsApp da equipe, Declare. que você também pode tirar Exatamente. suas dúvidas diretamente com ele. Eu garanto que vai ser a forma mais simples e com o melhor preço que você vai achar em toda a internet para conseguir regularizar a sua situação fiscal aí para o ano de 2026 e tá vindo muita mudança, né? O pessoal da Declara está sempre por dentro disso. É por isso que sempre que tem novidades, eles estão aqui no canal explicando tudo isso na íntegra. Isma, você quer falar mais alguma coisa aí para a gente encerrar? A gente já está com mais de 1 hora de vídeo aqui, Maravilha. com bastante conteúdo, né, cara? É isso aí. Pessoal, eu quero deixar para vocês uma ideia que é o seguinte. Nós estamos vivendo um período de mudança. Tá? Eu sei de toda a formação, eu sei do Satoshi Nakamoto, mas eu não estou aqui para falar de estudos, de casos, né, hipotéticos. Eu estou aqui para trazer uma realidade. E a realidade é que a Receita Federal vai atrás do patrimônio, né? Ela vai atrás de receber a parte dela. E o que a gente tem que fazer é defender o nosso patrimônio contra, né, essa sanha arrecadatória. A gente não está aqui para trabalhar para a Receita. A gente está aqui para trabalhar para você, investidor, para proteger o teu patrimônio, inclusive da Receita Federal, né? Então a gente faz o processamento, tem toda uma análise. Vocês podem consultar o nosso time. Quero marcar uma reunião de vídeo para entender melhor. Fica à vontade. Quando o teu cálculo estiver pronto, a gente vai fazer a reunião de entrega do teu cálculo. E aí tu vais ver o teu cálculo. A gente vai analisar o cálculo contigo. E a gente vai dar dicas para você não cair em deslizes, não se arriscar com maré fina, não pagar multa desnecessária. Que mais importante do que controlar lá se você vai ter imposto ou não, é não gerar o imposto. E aí você precisa entender essa coisa toda. Claro que aqui a gente está falando de casos, de exemplos, né, de abstrato. A gente olhando o cálculo de vocês, a gente consegue ver na prática. Pô, Arthur, tá vendo que aquele saque que tu fez lá, tu podia ter feito aqui e ter tido isenção? Viu que aquele prejuízo que você realizou aqui no BR, você podia ter feito lá fora e poder compensar com aqueles lucros para você não pagar imposto? Então a gente vai dando essas dicas que têm até mais valor, talvez, do que o próprio cálculo propriamente dito. A gente está aqui para ajudar vocês, a gente está do lado de vocês e agradeço já de antemão ao canal do Arthur a disponibilidade de tempo para nos emprestar ao público para a gente falar desse assunto que a gente sabe que é complicado, é chato, mas a gente precisa fazer isso, passar por
toda essa explicação para defender o patrimônio de vocês. É isso que a gente quer. Maravilha. Isma, eu vou só te cortar aqui, só para eu encerrar o vídeo rapidinho, mas eu queria agradecer aí ao tempo, né, de você vir aqui no canal, explicar, tirar as dúvidas, que realmente é um tema que muita gente tem dúvidas, está sempre mudando, todo ano que passa tem uma nova lei, tem uma nova regra, e a nossa função é justamente passar isso da forma mais transparente. Galera, a Declare Cripto, ela está aqui para ajudar você. Ela não está querendo te ferrar, ela não está querendo te cobrar imposto. Inclusive, todas as declarações que ela entrega para você, é você quem vai estar fazendo, né? Você que vai estar analisando e autorizando ela. Ela é alguém que está para jogar do nosso lado. É alguém que vai analisar suas movimentações e tentar fazer você pagar o mínimo de imposto possível, tudo isso 100% dentro da legalidade. Então os links estão aqui embaixo. Isma, muito obrigado. Obrigado aí a todo mundo aí da Declare Cripto. Agora, só para eu encerrar aqui, galera, por favor, não se esqueça, se você está chegando agora, deixa o like, se inscreve aqui no canal, que isso é importante demais. E agora, no final do vídeo, vai aparecer uma playlist para você que está começando no mercado cripto, entender mais sobre autocustódia, sobre compra de Bitcoin, sobre como armazenar os seus criptoativos da forma correta. Tenham todos aí um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera! Falou!